Muito bem, amigos do canal Crypto Trader, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para mais uma análise gráfica técnica do preço do Bitcoin. Hoje eu trago para vocês aqui uma informação bastante interessante. Na verdade, não é uma informação, né? Eu uso a inteligência artificial, como eu acredito que todo mundo usa IA, né? Eu uso especificamente, eu gosto bastante do ChatGPT, tá? Gosto do Grok também, tenho algumas outras também. Porém, inclusive eu fiz o site, né, da minha projeção. Eu fiz ele com uma inteligência artificial também. Então ela gerou o gráfico que eu precisava. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o antigo, tá? Esse aqui é o antigo. Aqui agora nós temos um outro, que é esse aqui, ó. É o Figma, é uma outra inteligência artificial que gerou o gráfico aqui que me mostra o bear market, né? O início do bear market e tal. E tem aqui também o Trix que vai nos apontar o fim do bear market e o início do bull market. Mas beleza, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, pessoal, não é isso não. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é com relação ao tempo que vai durar essa queda. Tá? Muita gente tem dúvida com relação a isso. Então, eu usando a teoria da onda de Elliott, né, vocês podem ler aqui meu estudo, né, eu fiz uma pergunta para ele, que é o seguinte, ó, com relação à teoria da onda de Elliott, uma contagem de onda C ao nível primário 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, e que formou uma onda 2 cíclica, se eu quiser comparar as mesmas ondas a um nível intermediário, ou seja, uma onda C para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, que formará uma onda 2 primária, pergunta: em que tempo gráfico eu poderei visualizar essa onda de nomenclatura mais baixa? Por que, pessoal? Porque nós temos uma nomenclatura maior aqui, que é a onda 2, que é essa onda C aqui, que é essa onda BC aqui, e nós temos essa onda BC de uma nomenclatura menor aqui. Então eu queria saber qual é o melhor tempo para que eu visualizasse, né, essa onda C de forma mais clara, tá? E quanto tempo ela vai durar? Correção plana irregular. O alvo a gente já sabe que é 168 fib da onda A ou 268 fib da mesma onda A. Então, ou seja, ela pode buscar aqui 40 ou um pouco mais abaixo, né, e liquidar bastante gente e assustar muita gente, ou ela pode parar onde está aqui agora. Então eu fiz essa pergunta para IA, né? E perguntei e ela me respondeu. Excelente pergunta e tal. As coisas mais relevantes são o seguinte: a onda cíclica, relação em tempo grau do tempo, né? Tem aqui outra resposta se quiser ler e tal, tá aqui, tá? Não é regra matemática, é proporção e tal, explicando o exemplo também. Clima dentro tende a aparecer uma clareza no 4 horas, que é o que a gente já está fazendo já, né? Então, desde o 4 horas começa a ver as intermediárias, que é o que nós já estamos vendo. 1 hora a gente vê as menores. Conceito importante que poucos falam, né? O grau da onda não é definido pelo tempo gráfico, ele é definido por proporcionalidade, alternância, relação em Fibonacci e contexto estrutural maior. Ou seja, né, o tempo gráfico ele apenas facilita a visualização para que a gente tenha uma noção, né? É, isso aqui tá errado, ó, tá? Não tem nada a ver, né? Regra avançada, nível profissional, resposta direta à pergunta. Se você está vendo uma C clara no diário, C clara. Então aqui, olha, então nós temos vários casos. Aí eu coloquei o meu gráfico, tá? Coloquei aqui, olha, se a onda B, C no primário demorou 400 dias, quantos dias durará a onda B, C no intermediário? Pessoal, esse gráfico aqui mandei para ele. Só que eu coloquei um outro gráfico que tem um tempo gráfico do topo para topo. Excelente, agora você pode. Aí ele tem outras respostas aqui, você pode estar lendo, tá? E ele tem uma estimativa de tempo para essa correção durar. Então ele pode durar, como o tempo gráfico é menor, ela pode durar 400 dividido por 3, 130 dias, 100 dias ou 80 dias.
Faixa provável entre 80 a 130, ou seja, de 80 a 130 dias. É essa correção que a gente está vendo agora, porque ela é um nível menor, um nível mais abaixo. Então tem aqui mais coisa, pode durar um pouco mais, né? Importante olhando o gráfico, 400 dias você marcou. Aqui ele tá observando, e aí eu coloquei um outro gráfico para ele, que é o seguinte, esse gráfico ele mostra exatamente o tempo que durou do topo ao outro topo. Então foram, nesse caso aqui, ó, 1422 dias, né? E aqui também 1422 dias. Topo com topo, o mesmo topo, porém aqui temos uma correção. Essa correção aqui, ela vai durar os 400 dias que aconteceu aqui? Essa é a pergunta, né? Porque na verdade esse topo aqui não é uma onda 1, é uma onda B. Ela é diferente. Porém, a gente vê a onda B aqui, né? Da onda 1 para a onda B, e aqui a gente vê da onda B para a onda B. Então olha só, então nós tivemos um topo com o mesmo tempo, porém a correção diferente. Ah, mas o mercado, isso aí é ilusão, é mentira, não existe. Pessoal, tá provado aqui. Não tem nem o que discutir com algum idiota aí qualquer aí, né? Então ele vai trazendo essas perguntas, eu vou trazendo, né, essas perguntas e vou aplicando essas perguntas ao ChatGPT para que a gente chegue numa conclusão. É lógico que ainda existe a contagem, nada no mundo é no caos, pessoal. O caos, ele não existe lógica no caos, não existe matemática no caos, não existe padrão no caos, não existe nada no caos. O caos ele não existe. O que existe é o poder de Deus sobre todas as coisas e correlação entre todas as coisas, tá? O tempo, o tamanho, tudo é matemática. Tudo se resume em matemática. Senão, se a gente não fizesse contas matemáticas, o homem não sairia do chão, tá? Então essa aí é uma teoria que eu tenho, né? Se tivesse um cálculo matemático para voos, avião, foguetes, o homem não sairia do chão, tá? E nem navegaria. Então tem que ter um cálculo, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um peso, tem que ter um lastro. O lastro é aquele que dá centro à embarcação. Tem um peso certo, senão o barco afunda. Se eu coloco leve demais, o barco vira, e se eu coloco pesado demais, o barco afunda. Então é matemática, tá, pessoal? Tem um equilíbrio. Então aqui, ó, a gente já vai passando, né? Vocês vão lendo aqui. Eu vou pegar essa pesquisa aqui e vou colocar ela no caso aí, eu vou colocar ela na descrição do vídeo, tá? Vou tentar colocar ou então no caso aí nos comentários, tá bom? Então, ó, muito claro, né? Então, eu gosto de matemática, gosto de aplicar matemática nas coisas que eu faço aqui no caso do gráfico, tá? Então aqui o que nós estamos vendo, pessoal, é nitidamente, tá? Uma correção que vai durar menos do que isso aqui, ó. Ela vai durar menos. Eu acredito que vai durar menos. É o meu ponto de vista, tá? Se eu colocar os 400 dias nesse topo, igual eu fiz aqui, ó, na onda B, se eu colocar na onda 1, ele praticamente ainda não chegou, né? Mas seria o caso de estar chegando aí por volta do final desse mês, tá? Final desse mês, os 400 dias. Se eu coloco o que o ChatGPT está falando, que é colocar os 180 dias, tem mais coisa ali, tá? Pra gente conversar. Ó, se eu coloco os 400 dias, os 180 dias, nós temos aqui o início de março, tá? O início de março, 180 dias. Então, às vezes, talvez nem chegue, talvez essa correção ela nem chegue em maio. Talvez. Segundo a teoria, segundo aqui o ChatGPT, a inteligência artificial, tá? O tempo tende a ser proporcional, não a extensão em preço. Vamos estimar a base de gráfico. Aqui ele tem outras respostas, né? Conclusão provável. A C deve durar entre 90 e 150 dias. Se for um evento mais violento, capitulação, pode estender até 180 dias, que é o nosso caso ali que a gente está fazendo o cálculo, né? Agora havia um ponto técnico mais importante.
Observe, aí ele está falando do gráfico, né? E está falando dos tempos que eu coloquei aqui, que eu já falei aqui para vocês. Então são 4 anos, né? Ciclo maduro, tal, minha leitura estrutural. Então aqui ele está falando aqui de novo do tempo, observação. Ele repete muito, né? Muito repetitivo. Ó, pouco provável que passe de 200 dias. Então, isso aqui é uma estimativa dele, tá? Aí ele tá me perguntando mais coisas aqui. Depois eu vou até fazer outras perguntas e vou colocar aqui pra gente chegar aqui num determinado ponto, ok? Mas aqui agora no início, ó, ele tá falando se a queda acelerar demais e romper o 38K com força, ele pode encurtar, tá, às vezes então ele tá mostrando aqui que pode até encurtar, tá? Eu tô aqui no gráfico da Binance. Ontem eu estava projetando daqui para cima e aí aconteceu essa queda. Só que eu tinha um pouco lá que eu havia transferido, né? Pegado aqui, transferido. Acabou que eu voltei com ele para cá e ele me deu mais um pouco de margem. Então ficou com 55 mil a liquidação. E eu vou deixar agora ele subir, que eu acredito que ele vai buscar um nível mais acima aqui agora. Tá? Então é isso, pessoal. A correlação, né, que a gente está observando aqui agora é que esse fundo ele pode ocorrer em abril, maio, junho. Ele fala que não vai chegar em 200, né? 200 dias seria aqui, ó, final de abril. Tá? Ele não fala que não vai chegar a 200 dias. Então nós vamos ver o que vai acontecer, tá? O fundo do Bitcoin, segundo o ChatGPT, será em abril deste ano. Eu vou até colocar esse título. Tá? E o estudo nosso é esse. Agora, o que está acontecendo aqui? O que a gente está observando aqui nesse ponto? Que a gente pode fazer? De início, coloca-se o Trix. Vamos colocar o Trix. Vamos colocar aqui. Ele já está aqui. Pessoal. Vou tirar aqui. Vou colocar aqui. Então, ó, para ele acender essa ponta aqui, ele tem que acender agora. De repente ele nem acenda, né? De repente ele acenda e depois já está subindo. Que pode acontecer também, né? Então, estamos considerando o mês de abril agora o fundo do preço do Bitcoin, segundo o ChatGPT. Tá? Segundo esse estudo aí que a gente está fazendo. Tirei aqui as médias. Vou colocar de novo. Eu posso colocar essa média aqui, que é o meu indicador, e posso colocar essa média aqui. Essa média aqui, ela é interessante também. Tá? O meu indicador tem seta, tem um monte de coisa que aqui não tem. Deixa eu colocar para vocês verem ó, a diferença. Tá vendo que não tem nada colorido? Força, né? Volume maior. Aqui o meu indicador tem volume, tem um monte de coisa. Aqui, ó, quer ver, ó? Costuma colorir, né? Não sei, eu acho que no tempo gráfico menor. Vou colocar 4 horas. Aqui ele não tá colorindo não sei porquê. 1 hora. Ou será que o outro que colore? O meu indicador, acho que ele dá só essas setas. E agora, pessoal? Agora eu vou esperar ele voltar. E como ele começou a subir já daqui, ele não subiu daqui pra cá, né? Ele deu essa queda, então eu puxei aqui um LTB, uma linha de tendência de baixa pra cá. E eu acredito que agora ele vai subir pra cá. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai se encurtar o tempo aqui, né? Eu copiei aqui o gráfico. Copiei esse gráfico aqui. Não, eu acho que foi o início.
foi o início lá na onda 2 que a gente está usando de referência no diário, deixando 4 horas mesmo. Porque no TrendView não dá para pegar, então tem que ser aqui na Binance. Aí eu copio essa onda 4 da 3 aqui na Binance, eu consegui fazer isso. Essa referência aqui, ó. Tá? Vou puxar o zoom aqui. Então é essa referência aqui para mim agora, né? O que eu estou interessado aqui agora é em pegar essa referência, vou dar o print aqui, vou copiar e vou levar aqui para o TrendView. Vou colar. Ó, então nós temos essa referência aqui. Beleza, então nós temos mais ou menos, pessoal. Pode ser que não seja isso, tá? Pode ser que seja outra coisa. Mas a referência que eu tenho agora é essa. A única referência que eu estou usando agora é essa. Então, ó, o topo. Puxar aqui um pouquinho para encaixar. A média está um pouco distante, essa média aqui, que está numa hora, né? Vou colocar no 3 horas. Ó, tá vendo? Isso que eu tô te falando, ó. Pode ser que seja, porque é 3 horas, né? Pode ser que seja diferente, ó. Então, o tempo gráfico, eu tô no tempo gráfico certo para calcular uma coisa certa. Não pode ser que não seja. Tá? Então, a gente usa isso aqui mais como uma referência do que pode acontecer. Então, eu acredito que ainda vai buscar aqui cair um pouco mais também, né? Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas hoje, provavelmente, ele vai começar a subir e a buscar uma região um pouco mais acima. O que eu quero fazer é o seguinte: eu estou aqui na Binance, eu estou com uma compra a mais, eu estou com 5 contratos a mais na compra. Né? E como eu falei, né? Ontem, quem voltar aí a live aí vai ver que eu dei uma falha, uma errada aí grande aí, porque eu acreditei que ele ia subir e ele caiu. Apesar de ter projetado essa descida, né, ele caiu. Então aqui agora eu coloquei certo e provavelmente ele vai buscar uma região acima. Possivelmente, provavelmente, vai buscar uma região acima. Quer dizer que vai? Não sei. Não pode ter certeza, né, pessoal? Mas como a gente está num tempo gráfico, numa onda menor, num tempo de onda de nível menor, a gente não pode levar isso em consideração. A gente tem que considerar que o Bitcoin está caindo. Então isso aqui para nós é o mais importante. Então colocar uma liquidação, colocar uma movimentação mais acima aqui seria o mais interessante, o mais inteligente e o mais interessante. E considerar essa queda como uma queda na região aí dos 180 dias. Então final aqui de 180 dias. Se ele der uma mergulhada aqui, deu uma segurada, a gente conseguir entrar com a compra ou dar fazer alguma coisa aqui desse sentido, né? Vai ser o melhor dos cenários para nós, tá? Essa onda aqui eu acredito que ainda tem mais coisa aqui ainda, não é só isso, porque como é um gift, né? Ele tende a dar mais uma caída aqui. Agora 37, por que tá esse valor aqui? Eu vou tirar aqui, ó, e vou fazer. Então eu vou pegar a ferramenta projeção Fibo, vou pegar o fundo da onda, não, o topo da 1, o fundo da A, então, ou seja, eu estou projetando na onda A, tá? E vou colocar no topo da onda B. Agora eu vou virar, porque ele tá virado, né? Então eu vou colocar para baixo. Ok. Então o primeiro alvo, que é o 618 Fibo, né, dessa projeção de onda A, segundo a correção plana irregular, que é o que a gente tem colocado aqui para vocês aqui, essa correção, ela no primeiro alvo dela, ela já chegou, tá? Então, que é a correção plana irregular. No primeiro alvo dela, ela já chegou. Segundo o ChatGPT, se ela for demais, se ela
puxar demais, aí a gente tem uma outra correlação aqui, tá? Igual que isso aqui é de livro, então isso aqui é teoria da onda de Elliott, isso aqui é livro das 4 correções planas, tá? Da plana clássica, plana regular, plano irregular, plano interrompida, tem um monte de, tem 4 correções, mas tem muitas outras coisas, né? Por trás disso, dentro disso aqui. Isso aqui é a simplicidade, que é o que eu gosto de mexer. Eu gosto de trabalhar com a simplicidade. Parece que eu dei uma gripada. Então, ó, esse movimento aqui de correção plana irregular, vou colocar aqui amarelinho para ficar bonitinho. Ela tende a buscar 168 Fibo, que já foi, então ela está aqui já, ó, 1618 Fibo, já está aqui, já chegou. Esse é o valor, né? 67. E o 268 Fibo. Então, qual seria esse alvo aqui nosso aqui? Seria 268 Fibo. Então, esse seria o alvo, tá? A compra, né? Então, aqui tá dando aqui 45 mil. 45 mil. Para chegar até... Qual que é o dia? Dia 5 de abril. Então, mais ou menos aí o fundo a gente vai formar ele até dia 5 de abril. E quem sabe, né? Quem sabe aí a gente consiga fechar a nossa posição aí e consiga colocar a quantidade interessante de contrato para cima. Então, quem não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, por favor, e ative o sininho de notificação para nos acompanhar. Deu um espirro aqui. Por isso que eu tô gripado. Eu passei frio essa noite. Então, ó, apesar de estar com a minha esposa, né, gente, um aquecer o outro é complicado. Então, olha só que interessante, ó. Então, nós temos esse movimento, nós temos esse estudo aí do ChatGPT, né, que corrobora com o que a gente está falando aqui, tá? Então, isso aqui é uma análise técnica gráfica 100% profissional, pessoal. Aqui não tem nenhum achismo. Aqui a gente não está achando que vai, tá? A gente está colocando como o final, porque o ChatGPT, inteligência artificial, e a teoria também de Elliott aponta para isso, tá? Também aponta para isso. Então nós estamos colocando aqui na faixa aí de 45 mil. Pode buscar 30, pode dar uma agulhada, pode ter uma capitulação aqui, liquidar muita gente, tá? E depois começar a subir. Pode acontecer isso. Só que a nossa segurança é o que? Na verdade não existe segurança, né? A gente está tomando risco. É colocar aqui, igual quando abrir a compra aqui no Trix, a gente abrir a compra aqui, quem sabe pertinho aqui, né? Esse movimento aqui a gente vai entrar com compra. Eu vou entrar com compra, né? Então, quem quiser observar eu entrando com compra, se inscreva, ative o sininho de notificação e muito boa sorte aí para todos. Eu não estou indicando, né? Não é indicação, tá, pessoal? Isso aqui sou eu que estou fazendo. Tanto que se você fizer e perder, ou se você fizer e ganhar, eu não vou nem participar nem do lucro e não vou participar também nem da perda, tá bom? Então é isso. Então, estamos conversados, estamos combinados, foi bem esclarecido tudo. E tem aqui, né, a questão das médias. Se a média virar e a gente vê que ela que começou e tal, a gente vai pôr o nosso stopzinho aqui, vamos segurar e esperar. Isso aqui vai explodir, pessoal, tá? Isso aqui, o Bitcoin vai a 3 milhões de dólares. Tem gente que acha que não, mas vai, tá? Não é só eu que tô falando não, tá? O Michael Saylor, por exemplo, ele acha que vai a 20 milhões. Não agora, né? Isso aqui é para daqui a 10 anos, um pouco mais. O dólar tende a perder poder e valor, né, com relação às criptos. Vamos ver o que o Donald Trump, o que esse pessoal lá dos Estados Unidos vai fazer, né? Alguma coisa eles vão fazer. O Donald Trump já fez pump and dump já com a moeda dele, né? Então ele shortou, ele comprou muito, chegou, eu acho que foi 80 dólares, depois jogou lá na lona de novo. Então, tá aí, né?
Os bobos aí que acreditam nisso entram. Eu até peguei uma vendinha, mas meu foco aqui é Bitcoin, pessoal. Às vezes eu brinco com outra coisa, mas meu foco aqui é o Bitcoin, tá? Então, nosso alvo aí tá na casa dos 45 até o mês de abril, tá bom? Passar de 200 dias ele acha que não vai e eu também acho que não vai, ok? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Vamos fazer aí um scalpzinho, tentar pegar um dinheirinho aí no scalp, tá? 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos e tentar pegar um scalpzinho aqui, aumentar os contratos aqui na Binance. Quem sabe a gente pega aí uma pequena subida aqui, né? Vamos aguardar para ver se vai finalizar aqui essa ondinha aqui e aí a gente volta com a live. A live são minhas operações, tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu!